Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui falando em nome do Ministério de Minas e Energia e trazer um pouco dessa perspectiva, complementando, né, os meus colegas à mesa que têm trazido aí importantes reflexões. E um ponto que eu acho que é fundamental sinalizar é que todo mundo aqui está iluminando aspectos que são relevantes para a nossa construção, né, do que é uma transição energética. Nós estamos num momento que é crítico, internacionalmente falando. Nós temos visto uma ampliação, né, da incidência desses fenômenos climáticos extremos, com consequências que ainda não somos capazes de alcançar as reais consequências disso tudo, e uma baixíssima capacidade do mundo de conversar, de dialogar, de chegar a consensos, de encontrar soluções para problemas antigos, ou de pelo menos convergir de forma que esse processo se dê respeitando essas diferenças, como o professor Tiago bem colocou. Nós não podemos colocar essa carga de responsabilidade em todos os países de forma igual, e isso suscita muito dos posicionamentos que vários países têm adotado, inclusive, para estabelecer as suas estratégias em torno da transição energética. Nós estamos vivendo um momento que é crucial nessa construção, e eu gostaria de trazer aqui como que nós, lá pelo Ministério de Minas e Energia, estamos nos organizando em torno dessa agenda para tentar resguardar os interesses do país, enxergando os recursos energéticos que a gente tem nessa trajetória, e principalmente que oportunidades e desafios que virão em virtude dessas escolhas que poderão ser feitas. Então, na apresentação que eu trouxe aqui para vocês, acho que vale a pena começar com uma contextualização sobre esses caminhos que o Brasil pode seguir para a transição energética. E aqui é super importante ressaltar, passando para o próximo slide, que a gente tem muito claro que esse é um eixo, desde quando a gestão atual começou. O presidente Lula tem enfatizado que transição energética é um dos eixos das suas políticas públicas, e vocês devem ouvir falar muito desse assunto, e a gente vê esse assunto aparecendo em diferentes contextos, inclusive no governo federal, e isso é importante, isso é necessário, na verdade, para que a gente busque essas convergências, e temos segurança de que, se não estivermos bem coordenados, a gente não vai avançar de forma efetiva nessa construção. Então, vou pedir para passar mais um slide para demonstrar que, na verdade, o que a gente quer quando se fala em transição energética, e a Luciana trouxe muitos desses pontos na sua apresentação e fala, é de permitir que esse novo olhar em torno do consumo de energia, né, pelo Brasil se torne um novo modelo de desenvolvimento. A gente tem aqui a oportunidade de usar o deslocamento, né, de antigas formas de energia, fontes de energia, melhor dizendo, para encontrar nessas fontes renováveis ou com menor intensidade de carbono, oportunidades que o Brasil pode se beneficiar, e já tem feito isso, como bem apontado também, desde as últimas décadas, com políticas públicas que vêm orientando essas escolhas de país. Então, a gente tem um desafio, pode seguir adiante, por favor, de tornar a energia como esse elemento propulsor do desenvolvimento. E na nossa leitura, o que obviamente que a gente não é um ponto isolado do mundo, a gente tem o Brasil inserido no contexto global. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ouvido, né, um clamor muito grande em torno dessa agenda do aquecimento global, por outro lado, algumas questões geopolíticas trouxeram outros aspectos à tona, como a questão da segurança energética, com um conflito, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, que colocou ali várias regiões do globo, né, em maior condição de vulnerabilidade e colocando as suas populações também e economias em condições que não deveriam, não estavam sendo prospectadas. E, obviamente, que a gente não pode esquecer de dois fatores fundamentais e que eu acho que dialogam muito com o tema do que a ação responsável faz, que é de pensar que isso aconteça de uma forma sustentável, ou seja, que essas escolhas levem em consideração
o respeito ao meio ambiente, a regulações ambientais e uma série de outras questões. E, ao mesmo tempo, a questão da equidade energética. A gente precisa garantir que todos tenham acesso à energia, a um custo que seja acessível e de maneira que seja possível de ser paga pelos consumidores. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar todos os objetivos de desenvolvimento, daí o tamanho do nosso desafio, e pensar de que forma que a gente pode usar a transição energética como um mecanismo para reduzir desigualdades econômicas, sociais e regionais, que a gente sabe que países como o caso do Brasil ainda depara com uma série de condições que trazem um maior grau de complexidade para alguns encaminhamentos. Bom, qual é a oportunidade? A Luciana também já trouxe alguns pontos, o professor Tiago também, o próprio Júlio na sua fala. A gente tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, e isso se traduz em algumas oportunidades para a gente. Então, primeiro, a gente já deveria, né, se o carbono fosse uma grande, um instrumento de decisão único ou principal para os negócios, o Brasil já teria condições de vanguarda, porque nossa matriz faz com que esses produtos que sejam fabricados aqui tenham menor conteúdo de carbono associado, e isso traz competitividade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um uso bastante significativo de bioenergia na nossa matriz e de uma forma que é sustentável. A gente não está falando em converter áreas para produzir etanol. A gente já faz o uso desses recursos, né, de área com bom uso e direcionamento desse recurso. E isso faz com que algumas das discussões que ocorrem no contexto internacional, por exemplo, olha, produção de etanol, por exemplo, compete com produção de alimento. Não é bem esse o caso no Brasil. Então, mas, infelizmente, a gente vê isso se traduzindo em barreiras comerciais, em uma série de dificuldades para que esforços de descarbonização poderiam ser melhores se a gente tivesse um olhar diferenciado para isso. A gente tem uma indústria de petróleo e gás que tem uma capacidade elevadíssima de investimento, principalmente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E isso fez com que o país se colocasse na vanguarda na utilização, na realocação desses recursos, né? E a gente tem visto movimentos globais que promovem esse deslocamento, né, dos investimentos da indústria de óleo e gás gradativamente para outras fontes menos intensivas em carbono, e por aí vai. Eu vou pedir para passar para o próximo, só para demonstrar para vocês que a gente já tem, para o Brasil, alguns esforços de cenarização. O que é isso? É a gente pensar em futuros possíveis para o nosso país se eu fizer algumas escolhas tecnológicas ou de desenhos de política pública para essa questão da transição energética. Então, a gente já tem uma matriz energética muito renovável. O que mais eu posso fazer? Quais são as minhas novas fronteiras? Quais são os desafios que eu vou encontrar? E uma das discussões que a gente tem visto, e nesse desenho de cenarização que foi feito para o Brasil, não são futuros reais, a gente está aqui lidando com possibilidades, mas que, de fato, demonstram que o Brasil ele tem condições de olhar para a sua caixinha, para o seu território, promover boas oportunidades aqui para setores que têm dificuldade de reduzirem suas emissões, como é o caso, por exemplo, de algumas indústrias pesadas, como a indústria do aço, do cimento e por aí vai. E assim como alguns setores de transporte, né, como é o caso da aviação e também o setor marítimo, né, de transportes marítimos. E a gente precisa encontrar soluções para isso, e pensando também que o Brasil ainda pode, se desejar, contribuir para essa transição global, pensando que, nesse contexto, teremos muitas oportunidades que poderão surgir daí, como os biocombustíveis, por exemplo, que para os combustíveis sustentáveis da aviação, que poderão ser utilizados para orientar as decisões ali de alguns países em torno da redução das emissões desse setor de difícil abatimento, e por aí vai. Então, uma questão que eu acho que é fundamental sinalizar, e isso já foi muito bem colocado também, é que, comparativamente, o Brasil já tem
né, uma posição de destaque porque usa fontes de baixo carbono. A base disso é hidroeletricidade e principalmente biocombustível. E em 2022, a gente teve quase 50% da energia consumida pelos brasileiros vindo de fontes renováveis. A média do mundo não é essa. É bem abaixo disso. Então, a gente já tem uma pegada, vamos dizer assim, bem menor. E para a eletricidade, a luz que chega na casa da gente, mesma coisa, quase 90%, e são números invejáveis. Se a gente for olhar, onde moram os desafios? Como eu falei, indústria e transporte. E aí isso chama a nossa atenção para a necessidade de que a transição energética tenha um olhar transversal. Eu passo a ter a necessidade de interagir com vários outros atores econômicos, setores de desenvolvimento, formuladores de políticas públicas, porque eu vou precisar, para melhorar a minha renovabilidade na matriz ou para reduzir as emissões, eu vou precisar conversar de forma mais intensa com esses outros segmentos, principalmente o da indústria e o de transportes. E isso faz com que a gente tenha que encontrar esses espaços e, no caso do Ministério de Minas e Energia, nós entendemos que o que nos cabe é pensar no desenho de políticas públicas que possam orientar essas escolhas. Então, vou pedir para vocês olharem com atenção em relação a esse aspecto, que também é super importante considerar, é que nesse bojo da transição energética, a gente precisa reconhecer que ela também tem algumas questões de vulnerabilidade que a gente, como país, precisa olhar. Uma delas por exemplo, hoje, se a gente for pensar de onde vem o painel solar que é utilizado, consumido no Brasil. E, assim, estatisticamente, probabilisticamente, a gente vai ter quase 95% do que é produzido no mundo vindo da China. E toda essa discussão do conflito Rússia e Ucrânia e grau de dependência, né, de recursos em si, tem levantado muito uma discussão intensa no contexto internacional sobre a resiliência das cadeias globais de suprimento. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente fala muito de consumir, por exemplo, de utilizar o hidrogênio, no futuro não tão distante, né, o hidrogênio verde, para descarbonizar alguns setores que são difíceis. Legal. Eu vou pegar daqui o hidrogênio que pode ser produzido no Brasil, existem outras regiões também que têm esse potencial, mas faz sentido eu transportar para a Europa usando navio que se movimenta a diesel? Essa conta, em termos de emissão de gases de efeito estufa, ela não termina nunca. Ela vai continuar sendo muito intensa em carbono, dependendo das escolhas. E se a gente for considerar ainda de onde veio aquele painel que fabricou, que painel solar que foi produzido, veio da China, que tem a sua matriz energética à base carvão. Então, se você for calcular a pegada de carbono, fazer contas e contabilizar mesmo, estabelecer ali isso tudo, você vai ver que talvez a gente esteja enxugando gelo. Então, a gente precisa, encarecendo tudo isso, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas escolhas e essa resiliência da cadeia de suprimento, novamente, se o Brasil tem condição de oferecer, né, como bem colocado, a gente tem estoques minerais aqui no nosso país, a gente tem capacidade industrial, a gente tem que remodelar as oportunidades de financiamento que a gente pode oferecer, mas podem surgir daí várias oportunidades interessantes também para o nosso país. E um dos aspectos que é fundamental chamar a atenção é para a questão de mineração. Se a gente seguir o que os especialistas têm apontado, né, em torno da transição energética, eu vou demandar, na verdade, cerca de 40 vezes mais de minerais. Porque para fazer aerogerador consome muito recurso mineral. Para fazer um painel solar, consumo muitos recursos minerais. E muitos deles não estão em ampla abundância mundo afora. E, obviamente, que a gente precisa ter um olhar também para essa questão da mineração. E aí muitos países têm chamado isso de minerais estratégicos ou minerais críticos, porque sabem que, olha, se eu escolho expandir a minha matriz na base de eólica e solar, por exemplo, eu vou precisar ter esses equipamentos. E eles, para serem produzidos, vão depender desses minerais e por aí vai.
eu quero fazer estratégia de eletrificação de frota. Ótimo, você vai precisar de baterias movidas que funcionam a lítio. De onde vem esse lítio? Não é abundante, né, na natureza, então como é que a gente vai encontrar, quais são as estratégias que a gente vai lançar a mão e por aí vai. Então, tudo isso hoje está muito em voga no debate internacional. E aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, só para demonstrar também para vocês, e um pouco do que também foi colocado aqui, é que também existe um apetite muito grande de alguns países e regiões para ampliar os esforços globais de investimento nessas oportunidades para a transição energética. Mas o que a gente vê é que não necessariamente essa distribuição tem se dado de forma justa. E muitas vezes também podem traduzir alguns mecanismos protecionistas e que a gente precisa, como país, estar atento a isso e enxergar que oportunidades que a gente, ou necessidades, né, barreiras que a gente vai ter que remover para avançar nessa construção. Pensando em todo esse contexto que eu passei aqui muito rapidamente para vocês, como que a gente está olhando para uma transição energética brasileira, considerando que a gente já está nesse processo há muito tempo, né? E o que a gente pode explorar a partir daí. Então, seguindo adiante, acho que é fundamental dizer que a gente precisa usar esse momento como um esforço de coordenação. A gente precisa fazer com que esse assunto da transição energética permeie vários outros instrumentos de política pública e de decisões, né, que virão em decorrência disso, para que, de fato, a gente comece a olhar, e principalmente porque, dado o fato de que a gente já avançou em muitas frentes, agora a gente começa a entrar na carne de pescoço. E aí, para fazer essa virada de chave para esses setores mais difíceis, né, abatimento, a gente vai precisar ter muito mais recursos. Se a gente está falando em implantar, por exemplo, um projeto eólico onshore, hoje, lá no Nordeste, a gente está falando de investimentos da ordem de milhões de reais. Para fazer uma planta de hidrogênio, você não gasta menos de 8 bi de reais. Então, qualquer esforço de investimento é bilionário que a gente está falando. E o fluxo de capital para isso tudo, a gente vai precisar garantir, vai precisar encontrar, né, esses mecanismos. Além disso, a gente vai ter que pensar de que forma que a gente quer atrelar essas escolhas, né, de transição energética à política industrial brasileira, à questão das mudanças climáticas, como que a gente vai usar esse momento também como um momento para induzir os esforços, os investimentos e esforços nacionais em pesquisa, desenvolvimento e inovação e desenvolvimento tecnológico, porque é necessário. Muitas dessas soluções hoje não estão comercialmente disponíveis, a gente vai ter que gastar ainda muito dinheiro para avançar nessa viabilidade, né, dessas tecnologias, e isso tudo leva tempo, leva investimento em formação de pessoas, leva tempo para você conseguir acesso a um financiamento que aceite tomar esses riscos, né, e por aí vai. Então, tudo isso é uma visão que a gente tem lá pelo MME tentado traduzir no que em breve vai ser a Política Nacional de Transição Energética, que visa dialogar com outros instrumentos que estão ocorrendo, sendo desenvolvidos, melhor dizendo, no contexto federal, principalmente. E o que a gente quer é permitir, principalmente, que o Brasil continue sendo um país que oferece energia limpa, segura e competitiva, tá? E que a gente consiga olhar tanto pelo lado da oferta quanto da demanda, mas com essa perspectiva sempre de baixo carbono associado, e que a gente possa pensar de que maneira isso pode induzir o desenvolvimento industrial e de cadeias de suprimento para dar a segurança, né, que a gente precisa para muito do que a gente está pensando. A gente tem esses direcionadores políticos que estão sinalizados aí, e aqui é importantíssimo deixar claro que acho que vários outros aqui já foram bem explorados, mas alguns a gente ainda não mergulhou um pouquinho, que é a questão, principalmente do engajamento, participação social e diversidade. E aqui, por que isso, na nossa visão, é fundamental? Primeiro, porque é importante a gente saber que a transição energética é um fenômeno complexo. Ela tem impactos que vão para além da redução da emissão de gás de efeito estufa, se eu quiser
só contabilizar isso, eu posso, mas a gente precisa ter uma visão mais ampla, porque eu posso ter impactos sociais, eu posso ter impactos econômicos, eu posso ter impactos ambientais, que isso precisa ser fruto de um diálogo, de um objeto constante de engajamento das partes interessadas para que, minimamente, a gente consiga internalizar diferentes visões e questões que hoje não estão tão bem postas, porque a gente está vivenciando as coisas trocando o pneu enquanto o carro está andando, né? Mais ou menos isso. Então, esse aspecto é fundamental. E aqui é importantíssimo a gente deixar claro que a gente já precisa trazer melhores instrumentos que tragam essa perspectiva da adaptação climática para a forma como a gente enxerga os nossos sistemas energéticos e por aí vai. É uma realidade que se mostra presente e cada vez mais intensa, e a gente ainda vai demorar a entender para modelar, para enxergar o que pode ser futuro possível e por aí vai. Mas a gente precisa começar a olhar. E aí, quais são, dentro do contexto, né, da política, o que a gente está considerando? Primeiro, pensar nessas oportunidades de transformação de setores. Então, a gente tem energia que é consumida pelo setor industrial, energia que é consumida pelo setor de transporte. A gente precisa olhar para a descarbonização da indústria de óleo e gás, que é uma questão que ainda vai levar muito tempo. A gente tem uma dependência muito grande de petroquímicos em vários elos, né, das cadeias produtivas. E, sem dúvida alguma, isso vai demandar muitos esforços de financiamento, pesquisas e por aí vai. O próprio setor elétrico precisa se adaptar a tudo isso, em especial porque a gente está falando de novas tecnologias que estão chegando, que impactam a forma como o sistema opera, funciona. A gente tem aquele sistema interligado que é motivo de orgulho para o Brasil e que traz um diferencial competitivo enorme para o nosso país, mas que foi uma decisão tomada lá atrás e que visou, não estava pensando nessas questões agora, né? Mas que foi uma decisão, uma escolha de Estado que deixou esse legado. E a gente tem que olhar como que a gente internaliza essas novas tendências pensando no que está por vir em termos de tecnologia. E também pensando no setor mineral como um indutor, né, dos insumos que a gente vai demandar para essa transição ocorrer de forma sustentável e segura. Por outro lado, a gente também tem, ao mesmo tempo, que garantir um ambiente favorável. E, assim, nós temos que permitir que essa construção leve em consideração todos esses aspectos, se não mais, né? Mas, assim, é necessário demais a gente rever vários arcabouços, vários instrumentos legais que existem, né? Hoje já estabelecidos, ou aqueles que a gente precisa criar ainda para trazer mais segurança jurídica para os investidores. Aqui é importante dizer que isso não significa que a gente tenha que fazer qualquer construção regulatória. A gente precisa estar muito atento ao que, de fato, vai refletir os interesses do país nessa construção. Então, acho que essa casa aqui tem um papel fundamental de permitir que esses debates ocorram, né, e que a gente, como país, possa fazer essas escolhas. Pensar que, se eu vou usar essas tecnologias novas e tal, eu vou precisar de gente qualificada para cuidar disso tudo. Então, a gente vai ter que ter uma visão de longo prazo para isso acontecer. Isso significa fortalecer as nossas universidades, centros de pesquisa, pensar que programas de desenvolvimento profissional a gente precisa estabelecer no país para que nosso povo esteja qualificado para isso e não ficar dependendo de importação de mão de obra, e a gente tem capacidade para capilarizar isso no país. O diálogo com as comunidades. Não adianta a gente fazer investimento em transição energética olhando só o fim por si só. A gente precisa entender que esses empreendimentos chegam e não num espaço vazio. Existem pessoas que vivem ali, existem modos de vida que serão impactados, existem uma série de outras questões que precisam ser consideradas desde o começo, senão
a gente pode estar trazendo questões indesejáveis, né, para o processo desses projetos, e por aí vai. E só para sinalizar e sintetizar tudo que eu estou falando aqui, a gente tem a proposta de estabelecer a política em torno de 2 instrumentos principais. E o primeiro deles é o Plano Nacional de Transição Energética. E qual é o objetivo dele, né? É estabelecer mesmo ações práticas para isso ocorrer ao longo de X anos. E isso aí é super importante porque vira um orientador, né, das escolhas e tudo mais. Então, possivelmente, dentro dessa lógica toda, a gente vai ter que pensar em ter melhorias no arcabouço regulatório, a gente vai precisar de programas de desenvolvimento tecnológico, por aí vai. E uma das outras pontas, né, de instrumentos que a gente está considerando é a criação de um Fórum Nacional de Transição Energética, entendendo que é uma discussão complexa, é um fenômeno que é multifacetado, né? A gente tem múltiplas dimensões e a gente precisa ser capaz de entender como país o que isso vai representar, depender das escolhas que a gente faça. E a ideia é que essa política dialogue também com vários outros instrumentos que já existem ou que já estão em fase de discussão, né, no âmbito federal. E, na nossa opinião, a ideia é que a política, na verdade, enriqueça e seja um arcabouço sólido nessa construção. Só em uma breve passagem do que a gente está fazendo até o momento no MME, isso sem mencionar o desenho da Política Nacional de Transição Energética, mas a gente tem um novo PAC que tem uma série de investimentos ali em geração de energia, transmissão de energia e uma série de oportunidades de investimentos para o nosso país. E isso daí, a ideia é que intensifique nos próximos anos. A gente tem um olhar bastante atento para a região da Amazônia. A gente está falando de uma área que ela tem uma espécie de contrassenso, porque, embora seja uma área das mais preservadas do mundo, que tenha, pela floresta em pé, o simbolismo de capturar carbono, de mitigar as emissões globais, a gente tem ali o consumo de energia praticamente toda à base diesel, pelas localidades isoladas. E essa é uma realidade que a gente deseja mudar, principalmente porque, além dessas emissões de gases de efeito estufa, existem oportunidades de melhorar o fornecimento de energia elétrica para essas localidades e também reduzir os custos estruturais da energia, que é rateado por todo mundo, né? Todo mundo contribui para esse processo. Aqui, passando para o próximo slide, só para vocês terem uma dimensão, né, de onde estão essas localidades na Amazônia. São cerca de 211 e que atendem a quase 3 milhões de brasileiros. E, sem dúvida alguma, é um desafio enorme, mas que, por meio desse programa, a gente tem uma série de instrumentos e mecanismos que estão sendo utilizados para, paulatinamente, mudar a perspectiva dessas localidades. Para o hidrogênio, a gente tem o Programa Nacional do Hidrogênio e é importantíssimo dizer que o Brasil ele se posiciona como um dos principais mercados globais para esse que parece ser a nova commodity global. E aqui, para o país, a gente já tem, até o momento, cerca de 30 bilhões de dólares em projetos anunciados. Se a gente for pensar no potencial técnico, né, que é uma estimativa, se eu pegar tudo que eu tenho hoje de recurso energético, o que eu poderia gerar de energia, ou de hidrogênio, no caso, seria quase 1,8 gigatonelada. É um valor infinitamente maior do que o mundo precisa, né, de atendimento da demanda. E o Brasil tem uma vantagem muito natural por ter já uma série de fontes renováveis, né, que podem ser utilizadas para produzir esse hidrogênio e tem, inclusive, reservas de hidrogênio natural. São encontrados naturalmente ali, associados a algumas rochas ou formações geológicas e que a gente ainda tem que estimar esse potencial para o país.
A gente tem no desenho do Programa Nacional do Hidrogênio, é importantíssimo dizer que, dada a diversidade de recursos energéticos que a gente tem no país, e entendendo que a gente não pode correr o risco de criar trancamentos, né, tecnológicos ou evitar que o país aproveite as oportunidades que virão, a gente estabeleceu que a estratégia do Brasil é focada em rotas de produção do hidrogênio que tenham baixa emissão de carbono, tá? E aqui, mesmo que tenha... Se a gente vai falando de combustível fóssil, é associado com captura e estocagem de carbono. E isso porque a gente já tem alguns elementos que mostram que, para alguns setores, não vai ser suficiente só usar o hidrogênio verde, não é plenamente adaptável, a gente vai ter que contar com estruturas de captura e estocagem de carbono, e por aí vai. Isso também foi mencionado pela Luciana. O Brasil hoje é o país que tem, internacionalmente, se projeta como aquele com menor custo de hidrogênio, e aqui principalmente porque a gente tem uma matriz hoje matriz elétrica, né, que o custo de energia gerado a partir principalmente de parques eólicos é muito baixo. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, têm que correr para instalar novos projetos de geração de energia, tem que correr para poder fazer robustecer a sua rede, né, de transmissão de energia, a gente já tem. E essa é uma vantagem que a gente pode explorar, sem dúvida alguma, mas precisamos ter um olhar que nos coloque em realmente uma condição de competitividade. E aí, justamente por isso que no desenho do Programa Nacional do Hidrogênio, o que a gente quer, como formulador de política, é permitir que, ao longo do tempo, esses 3 marcos temporais sejam respeitados ou que a gente desenvolva ações que busquem alcançá-los, né? E a gente tem uma muito próxima que vence, vamos dizer assim, em 2025, que é ter plantas de hidrogênio, plantas piloto de hidrogênio de baixo carbono em todas as regiões do país. E isso aqui é fundamental, na nossa opinião, porque é por meio dessas plantas pilotos que a gente consegue ter oportunidade para formar profissional, porque eles vão ter que lidar ali com esses equipamentos e entender como é que eles funcionam na prática. A operar hidrogênio não é fácil, ele é bem danadinho, ele adora sair flutuando por aí, porque ele é bem volátil. Mas a gente sabe que isso vai demandar uma adaptação também de procedimentos operacionais e que é importante que isso seja disseminado. Em 2030, a gente quer sair das projeções e, de fato, consolidar o Brasil como produtor mais competitivo, tá? E aí existem alguns aspectos que a construção regulatória que vem a ser escolhida pelo Brasil tem um impacto significativo nisso. Então, a depender das escolhas que venham, né, nesses desenhos, a gente pode piorar a competitividade do produto brasileiro. E nós temos acompanhado isso internacionalmente e também aqui no que a gente tem discutido. E, sem dúvida alguma, a gente vai precisar encarar esse debate ao longo dos próximos meses ou anos. E, por fim, em 2035, a gente já espera que o país tenha hubs de hidrogênio espalhados ao longo do seu território. Nós entendemos e enxergamos que existe, de fato, a possibilidade de que seja uma nova commodity. O mundo vai demandar esses esforços, mas, principalmente, que esses hubs sejam importantes para gerar e agregar valor ao produto nacional. E que a gente não seja simples exportadores dessa commodity na sua forma bruta, embora surja essa também como uma oportunidade, mas que a gente também saiba aproveitar essas outras trajetórias, né? E, desde já, a gente já estabeleceu uma meta de ampliar em 7 vezes os investimentos anuais em pesquisa, desenvolvimento e inovação para o hidrogênio, e isso por meio de editais de subvenção econômica que estão sendo desenvolvidos pela FINEP, as chamadas que têm sido estruturadas pela ANEEL, pela ANP, para promover desenvolvimento tecnológico. E tudo isso a gente entende que essa estruturação, né, de projetos pilotos vai auxiliar o país a desenvolver hubs energéticos. A gente vai precisar olhar para isso.
é uma forma de você reduzir os custos de infraestrutura que tendem a aumentar, e aí a participação dos bancos nesse processo para viabilização econômica, infraestruturas que eu possa aproveitar daquelas que já existem, né, para fazer essa conversão de uso. Tudo isso vai ser necessário pensar de forma mais integrada, de forma mais assertiva, e, obviamente, que isso vai demandar algum esforço do nosso lado de política pública também. Seguindo adiante, a gente tem também a questão das eólicas offshore. A gente tem visto uma discussão muito grande em torno da regulamentação, principalmente para o acesso a essas áreas, né, no mar. Nós temos acompanhado e temos aí um desafio enorme de olhar também para as oportunidades para que essa tecnologia se mostre competitiva. Projetos eólicos offshore são da ordem de bilhões de dólares. Os investimentos são altíssimos, precisam ser grandes para ganharem, para serem viáveis economicamente. Então, a gente precisa olhar para esses projetos de forma mais estruturada, de forma mais tranquila. E, embora o Brasil tenha 700 GB, né, pelo menos, de potencial técnico, não significa que todo esse potencial vai ser explorado, né? Mas, até o momento, a gente já tem mais de 200 GB em projetos anunciados. 200 GB hoje é muito mais do que a gente tem de capacidade instalada no Brasil. Então, a gente está falando, se tudo isso se materializa, a gente está falando em dobrar o que a gente levou vários anos para estabelecer. E, além disso, a gente tem olhado para algumas questões que a gente vai ter que ter um olhar atento. A questão do gás para empregar, por exemplo, que foi um programa que está sendo instituído no nível federal e que a gente tem feito discussões intensas com diferentes agentes do setor privado, setor público e por aí vai, justamente para entender uma série de papéis e oportunidades que o gás natural tem. E aqui, só para sinalizar que, por exemplo, os Estados Unidos tiveram uma redução absurda no perfil de emissões do país porque passou a utilizar o gás natural ao invés de outros combustíveis fósseis mais poluentes. Ele não é uma solução eterna, mas é uma solução que pode ser útil para algumas rotas ou oportunidades de investimento. E a gente também tem que olhar para como o gás natural se integra à transição energética, né? Então, pensando, por exemplo, que eu tenho outros gases que são renováveis e que estão aí nesse processo, como é o biogás, biometano, o próprio hidrogênio, né, que é um gás, é importante sinalizar. E a gente vai ter que pensar em, poxa, será que eu consigo aproveitar essas infraestruturas que já existem? Será que eu já consigo, preciso de alguma adaptação? Qual vai ser o custo disso? Tem malha suficiente, né, de dutos que dê conta disso tudo? E por aí vai. Então, esse grupo tem se dedicado, pedir para passar para o próximo, em entender qual seriam essas oportunidades que surgem a partir de uma possível conversão no futuro não tão distante para essas plantas. E, obviamente, que muita coisa ainda está sendo discutida. E, em breve, a gente deve ter maiores novidades lá pelo MME em torno de resultados. Eu já falei demais, mas eu não poderia deixar de agradecer à mesa pelo convite e deixar claro que... pode passar para o último, por favor. A gente tem, além desse processo todo, sinalizar que, a partir de dia 1º de dezembro, agora, o Brasil assume o protagonismo da agenda internacional e, sem dúvida alguma, e eu estou falando aqui, me referindo à presidência do G20, o Brasil, como presidência, né, vai ter uma agenda intensa de discussões. Transição energética também é um deles, tem um track de negociações que envolve esse assunto e nós estamos plenamente engajados por lá, mas, sem dúvida alguma, tem várias discussões que poderão partir daqui do nosso país e que ajudarão a modelar muito do que está vindo aí também nos processos de negociação do clima. Então, essa provocação, professor Tiago, que você fez de ter o Brasil... será que não vale a pena a gente ter um mecanismo de pagamento, né, por resultados para o setor de energia? Tem muita discussão acontecendo nesse sentido já, pelo lado do Brasil, e nós entendemos que a gente pode realmente trazer... de fato, ali, melhores resultados, pensando que
nós temos que respeitar o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e entender que todo esse desenvolvimento, né, econômico e social também tem que estar atrelado a isso. É isso. Obrigada.